meus compadri, vocês que estão chegando agora, senta aí, puxa esse banco, ajeita o copo na mesa e deixa eu te contar uma coisa. Hoje o trem tá bom demais, só. Hoje nós vai passear por umas histórias que mistura criança sincera, passarinho atropelado, Ferrari passando vergonha pra bicicleta, tartaruga querendo voar, pescaria que virou pancadaria, piada seca, trocadilho ruim e umas verdades da vida que só dói porque é real, uai. Rapaz do céu, isso aqui tá igual boteco em dia de pagamento. Tem riso alto, tem piada torta, tem gente contando vantagem, tem história que começa num canto e termina lá no outro. E quando você vê, já tá gargalhando sem saber por quê. Porque é assim que o Chicão gosta. Uma coisa puxa a outra, igual conversa de varanda, igual prosa de estrada, igual aquele papo que começa com deixa eu te contar e quando termina já escureceu. Então, ó, antes de nós começar essa maratona de causos e piadas, já faz um favorzão pra esse velho aqui. Clica aí no curtir, se inscreve no canal e deixa um comentário, nem que seja só um like, porque isso ajuda esse trem aqui a continuar chegando em mais compadri espalhado por esse Brasilzão. E comenta também qual dessas piadas ou causos já te fez rir antes, porque aqui nós gosta é de conversa, não de silêncio. Agora ajeita o ouvido, porque nós vai começar e hoje, meu amigo, vai ser difícil não rir. Ô compadre, vixe, deixa eu te contar esse trem da Ferrari do jeito que o Chicão viu, porque isso aí é mais engraçado que fila de banco em dia de chuva, só. Pois então, tava eu um dia parado lá na beira da avenida principal da cidade grande, só olhando o povo passar, quando aparece um sujeito num carrão vermelho, brilhando mais que dente de artista de televisão. Era uma Ferrari, meu amigo, aquele trem que só de ligar já parece que tá cuspindo dinheiro. O cabra dentro dela tava se achando o dono do mundo, uai. Peito estufado, óculos escuro, sorriso de quem pensa, ninguém me alcança. Aí ele meteu o pé no acelerador, aquele ronco bonito, vrum, vrum, o asfalto até tremendo. Nisso, do nada, um ciclista, um homem magro, de bermuda, capacete torto e cara de quem tava indo comprar pão, passa por ele. Passa a Ferrari. O homem da Ferrari arregalou o olho. Cê tá doido? E pisou mais fundo. A Ferrari saiu igual foguete. Mas não é que o ciclista passou de novo. Uai, passou como se fosse nada. O cabra da Ferrari já começou a suar por dentro do carro. Pisou mais ainda, chegou a 120 por hora. O velocímetro quase pedindo arrego. E o ciclista, lá vai ele, passando de novo, tranquilo como se estivesse passeando no parque. O homem da Ferrari já estava ficando roxo de raiva. Enfiou o pé até o fundo, 140 por hora, vento batendo, cabelo voando, e o ciclista passou outra vez. Rapaz do céu, aquilo ali já era humilhação pública. O motorista já não sabia mais o que fazer. Esse trem não é possível, pensou. Eu tô numa Ferrari e esse sujeito numa bicicleta velha. Então ele resolveu parar no acostamento para ver que feitiçaria era aquela. A Ferrari parou, o ciclista passou, voltou, passou de novo, voltou, parecia até mosquito em volta de lâmpada. Até que uma hora o ciclista encostou do lado da Ferrari, todo ofegante, suor escorrendo e falou: ufa, ainda bem que o senhor parou, viu? O motorista, nervoso, o que foi agora? E o ciclista respondeu, quase chorando: meu suspensório ficou preso no seu retrovisor. Rapaz, eu caí na gargalhada. Porque no fim das contas aquele homem não estava correndo mais rápido, estava só sendo arrastado. Igual muita gente na vida, meu compadre, pensa que está voando, mas só está pendurado no problema dos outros. Vixe, esse trem é que é filosofia de bicicleta. Ô, meu compadre, vixe, essa do passarinho atropelado é daquelas que mistura dó, confusão e aquele humor que só o destino sabe fazer, sô. Senta aí que eu vou te contar isso do jeito certo, bem no jeitinho do Chicão, porque esse trem aí parece simples, mas quando a gente puxa o fio sai um novelo inteiro. Pois então, tava um motoqueiro, desses que gosta de sentir o vento batendo na cara, correndo a 140 por hora numa estrada daquelas retas, longa, que parece que não acaba nunca. O cabra tava se achando o próprio Ayrton Senna de duas rodas, uai. Ventos unindo no ouvido, motor roncando, aquela sensação de nada me para. E não é que no meio do caminho, do nada, um passarinho resolve atravessar? Você acredita, só? Um trem pequeno, leve, sem noção nenhuma de trânsito, e pá, o motoqueiro acertou o bichinho. No retrovisor, o homem ainda viu o pobre passarinho dando umas piruetas no ar igual artista de circo e depois caindo no asfalto, esticado mais duro que pau de cerca. O coração do motoqueiro apertou. Ele pensou, vixe, Chicão, quer dizer, vixe, eu matei o passarinho. E olha que esse motoqueiro não era desse sem alma não, viu? O cabra sentiu remorso, aquela coisa que bate no peito quando você sabe que fez uma cagada, mesmo sem querer. Parou a moto, voltou a pé e lá estava o passarinho,
respirando fraquinho, quase indo embora desse mundo. O motoqueiro, todo aflito, pegou o bichinho com cuidado, como quem segura uma coisa frágil demais para a vida, e falou: não morre não, aguenta firme. Botou o passarinho na jaqueta e correu para o veterinário. Chegando lá, aquele cheiro de remédio, cachorro latindo, gato olhando torto. O veterinário examinou o passarinho e falou: olha, tem chance dele sobreviver. O motoqueiro quase chorou de alívio. Comprou uma gaiolinha, levou o passarinho para casa, botou um pedaço de pão e uma vasilha de água ali, tudo ajeitadinho. No outro dia, de manhã cedo, o passarinho acordou, olhou em volta: grade, pão, água, gaiola. E o pobre, que não lembrava direito do atropelamento, só viu que estava preso. Aí ele botou as asas na cabeça e gritou: não acredito, matei o motoqueiro. Rapaz do céu, isso aí é igual muita gente na vida, meu amigo. A gente acorda preso em situação que não entende e acha que foi culpa nossa. Vixe, esse passarinho é mais filósofo que muita gente grande. Ô, compadre, se você chegou até aqui, vixe, é porque esse trem tá bom demais, né não? Então faz assim, ó, dá um like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí embaixo, nem que seja só um ai ou um cê é doido, para nós saber que você tá aí rindo com a gente. E ó, compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga, aquele parente que vive estressado, porque rir é remédio e esse aqui não precisa de receita, meu amigo. Essa interação vai ajudar muito o Chicão aqui, porque o tal do algoritmo precisa dessas coisas. Ô, meu compadre, vixe, agora nós vai esticar esse trem igual elástico de infância, A história do menino sincero merece ser contada com calma, com cheiro de poeira de estrada, banco duro de ônibus e conversa fiada no ar. Senta aí que eu vou te contar do jeito que Chicão conta, daquele jeito enrolado que uma coisa puxa a outra e quando você vê já passou um tempão. Pois então, tava eu um dia parado lá no ponto de ônibus da cidade, aquele ponto que mais parece uma obra de arte moderna, só um ferro torto e uma placa velha escrito ponto, quando eu vejo dois meninos chegando. Um já devia ter uns 12, 13 anos, cheio de marra, cabelo penteado com cuspe, aquele jeito de quem acha que já sabe tudo da vida. O outro era pequenininho, cara redonda, olho curioso, aquele olhar de quem ainda acredita que o mundo é justo. Você acredita? Eles estavam indo visitar a tia lá do outro lado da cidade, porque segundo o mais velho, a mãe tinha mandado buscar um bolo que a tia fez. Agora, se esse bolo existia mesmo ou era só desculpa para passear, aí já é outro caos. Mas o fato é que o dinheiro que eles tinham dava certinho para uma passagem só, uma. E ônibus, meu amigo, não aceita conversa mole não, ou paga ou desce. Aí o irmão mais velho, com aquela mente brilhante de quem já aprendeu o famoso jeitinho brasileiro, puxou o irmão menor pro canto e falou baixinho: você presta atenção no que eu vou te falar, viu? O pequeno, chupando um picolé imaginário, só balançou a cabeça. Quando o motorista perguntar quantos anos você tem, você fala que tem 6. Tá bom, respondeu o menino, sem nem saber direito por quê. O mais velho, querendo ter certeza, perguntou: então fala aí, quantos anos você tem? 7. Rapaz, o mais velho quase engoliu a língua. Ou se você não está entendendo não. Se você falar 7, nós vai ter que pagar sua passagem. Vamos tentar de novo. Quantos anos você tem? O pequeno franziu a testa, pensou, como quem resolve um problema de matemática difícil, e falou: 6. Agora sim, disse o irmão mais velho, todo aliviado. Eu que estava ali escutando tudo de orelha em pé, pensei: vixe, esse trem não vai prestar. Porque criança, meu compadre, é igual aquele sabonete molhado, escapa na hora que você mais precisa segurar. O ônibus chegou com aquele barulho de lata velha, parando com um chiado, abrindo a porta com má vontade. Eles subiram aquele aperto, gente reclamando do calor, uma senhora brigando porque alguém pisou no pé dela, um rapaz escutando música alta, aquele caos bonito que só o ônibus tem. O cobrador, um homem já meio careca, com aquela cara de quem já viu mais confusão que novela mexicana, olhou para os dois. Passagem. O irmão mais velho pagou a dele e empurrou o menorzinho para frente. O cobrador olhou para o menino desconfiado. Quantos anos você tem, rapaz? O pequeno, lembrando da instrução, respondeu firme: 6. O irmão mais velho quase sorriu de orgulho. Tá vendo? Funciona. Mas o cobrador, curioso, resolveu puxar conversa. E quando é que você vai fazer 7? Rapaz do céu. Naquele momento o tempo parou. O irmão mais velho travou. Eu prendi a respiração. Até a senhora do pé pisado esqueceu de reclamar. E o menino, com aquela sinceridade que só quem ainda não foi corrompido pelo mundo tem, respondeu: quando eu descer do ônibus. Vixe Maria, se tivesse um grilo ali, dava para ouvir ele. O cobrador arregalou o olho, o irmão mais velho ficou vermelho que tomate e eu comecei a rir por dentro porque já sabia que aquele trem tinha ido pro brejo. Como assim? Perguntou o cobrador. Uai,
disse o menino, quando eu descer eu faço 7. O cobrador coçou a cabeça, olhou para o irmão mais velho, que já estava suando frio, e falou: então você já tem 7, né? O menino, confuso: tenho. Rapaz, ali não teve jeito. O irmão mais velho teve que tirar mais dinheiro do bolso, resmungando mais que carro velho subindo ladeira. E eu fiquei ali pensando, meu compadre, criança é o único ser humano que ainda não aprendeu a mentir direito. Ela até tenta, mas a verdade escapa no meio da frase, igual esse menino. Ele fez o combinado, disse que tinha 6, mas o relógio interno dele não deixava mentir o resto. E você acredita? Isso é igual muita gente grande por aí. Diz que está tudo bem, mas no meio da conversa deixa escapar que está quebrado. Diz que é feliz, mas solta um suspiro que entrega tudo. Pois então, aquele menino me ensinou mais naquele ônibus do que muito livro grosso. Porque honestidade de criança não é maldade, é só falta de prática em ser falso. E talvez seja por isso que o mundo vai ficando tão torto. A gente cresce e aprende a esconder demais. E eu desci do ônibus pensando: vixe, quem dera a nós tudo tivesse um pouco desse menino dentro da gente, mesmo que desse prejuízo de vez em quando. Rapaz, senta aí que agora eu vou te contar um trem que é mistura de filosofia com boteco, daqueles que a gente escuta, ri, concorda e depois fica pensando sozinho. Ai, tava eu outro dia, encostado no balcão, tomando um café requentado que parecia saudade de tão amargo, quando um sujeito virou e soltou assim, do nada: se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça. Aí eu pensei: pois então, se as coisas funcionassem do jeito que o povo acredita, o mundo já tinha virado de cabeça para baixo faz tempo. E nisso o rádio chiou, o garçom derramou café no pires e alguém completou: Deus pôde fazer o mundo em 6 dias porque não tinha ninguém perguntando quando ia ficar pronto. Ô trem difícil, viu? Porque hoje, meu amigo, se você constrói um muro, já tem vizinho perguntando se vai demorar. A conversa foi ficando mais atrevida. Um outro, com aquela cara de quem já aprontou, falou: mais virgindades já se perderam pela curiosidade do que pelo amor. Vixe, e eu só balancei a cabeça, pensando em quanta curiosidade anda solta por aí, Aí veio um que gosta de provocar e largou: mulher de amigo meu pra mim é ótimo. Eu olhei torto e ele já emendou: ótimo, de longe, uai. Porque respeito também é coisa que se aprende apanhando da vida. E pensa num negócio: se andar fosse bom, o carteiro seria imortal. Ô moço, esse trem aí explica muita canela inchada por esse Brasil afora. No meio da risada, outro soltou: filho é igual peido, você só aguenta o seu. Santa paciência, quem é pai sabe, né? O do outro sempre incomoda mais. E quando o papo descambou para dinheiro, alguém filosofou: quem dá aos pobres tem que pagar o motel. Eu não entendi na hora, mas a mesa inteira riu como quem entende as malícias do mundo. Um barbudo da mesa cutucou o queixo e falou: se barba fosse respeito, bode não tinha chifre. Uai, respeito vem de atitude, não de aparência. Aí outro, com voz de locutor, mandou: se tamanho fosse documento, o elefante era dono do circo. Se acredita? Pois então, papelada manda mais que músculo. E quando alguém arrotou de tanto refrigerante, veio a pérola: se chiar resolvesse, sal de frutas não morria afogado. Outra em verdadeiro. O povo estava inspirado. Quem tem olho gordo usa colírio diet. Eu ri, mas fiquei de olho nos copos. Um compadre mais velho bateu no balcão e avisou: seja legal com seus filhos, eles que vão escolher seu asilo. Rapaz do céu, essa doeu mais que chinelo de mãe. Alguém suspirou e falou: a pior das sextas-feiras ainda é melhor que a melhor das segundas. E nós tudo concordou, uai. Na mesma toada veio: não há melhor momento do que hoje para deixar para amanhã o que você não vai fazer nunca. Ô preguiça filosófica, E outro completou com um sorriso torto: se o amor é cego, o negócio é apalpar. Eu falei: fala sério, aí já é tatear o perigo. Lá no fundo alguém gritou: antes eu dava um boi para não entrar numa briga, hoje eu brigo por um bife. Pois então, inflação também muda a coragem. A mesa virou poesia torta, as mulheres perdidas são as mais procuradas. E eu pensei: uai, perdido chama atenção mesmo. Um bêbado ergueu o copo: bebo para esquecer, só não lembro do que. Santa paciência, meu amigo. Outro, lambendo os lábios: beijo não mata a fome, mas aumenta o apetite. Vixe, aí veio o clássico: champanhe de pobre é sonrisal com água. Funciona e ainda borbulha. No meio da zoeira alguém falou sério: é bom ser importante, mas importante é ser bom. E deu aquele silêncio respeitoso. Uai. Mas logo quebraram: férias de pobre é cadeia, porque descanso às vezes vem algemado. E mais um: gato que já levou tijolada não dorme em olaria. Trauma também ensina,
Ladrão na casa de pobre só leva susto, porque não tem nada para levar mesmo. Aí um brincalhão soltou: mulher é capaz de quase tudo, o homem do resto. Eu ri, mas fiquei quieto. Melhor. Outro exagerou: mulher é como pernilongo, só sossega com um tapa. Eu já falei: ô moço, aqui é brincadeira, viu? Vamos ficar no humor, que violência é outra conversa. E o sol da tarde entrando pela porta fez alguém filosofar. O sol nasceu para todos, mas a sombra é só para alguns. Os últimos serão os desclassificados. Isso aí parecia campeonato de várzea. Pato e parente só servem para sujar o carro da gente. Ô trem verdadeiro. Pobre parado é suspeito, correndo é ladrão. Vixe, essa é a vida. Quem frequenta prostíbulo tá sempre em maus lençóis. Literalmente. Quem gosta de mulher feia é salão de beleza. Essa arrancou gargalhada. Rico pega o carro e sai, pobre sai e o carro pega. Ô moço, já vi isso demais. Se o mundo fosse bom, o dono morava nele. Pois então, segredo entre três só matando dois. Exagero, mas ilustra. Visitas dão prazer, se não na chegada, ao menos na saída. Uai, quem nunca? E pra fechar, um que tava com boleto no bolso disse: vivo correndo pra não morrer devendo. E nós tudo levantou o copo, porque nessa aí todo mundo se reconheceu. Cê vê, meu compadre, um monte de frase torta, um monte de verdade atravessada, tudo misturado nesse trem chamado vida. E nós vai vivendo rindo, tropeçando e filosofando de boteco em boteco, porque no fim das contas, uai, é rindo que a gente entende melhor esse mundo doido. Rapaz, você acredita que eu arrumei um trem esses dias que é perigoso demais para a mente do cidadão? Um papel velho, parecendo folheto de açougue com diploma, escrito assim na capa: cultura inútil. Uai, eu já gostei na hora, né? Porque tem gente que estuda para aprender coisa útil e tem eu, que aprendo coisa inútil só para ganhar discussão no boteco e deixar os outros passando raiva. Tava eu sentado na varanda, com um cafezinho ralo que parecia pedido de desculpa quando comecei a ler aquilo. Rapaz do céu, eu li a primeira e já falei: ô moço, isso aqui não é cultura inútil não, isso aqui é munição para conversa fiada. Começa logo com um negócio de americano. Vixe, os americanos gastam mais com comida de cachorro que com comida de bebê. Eu parei e pensei: uai, então o cachorro lá tem mais dignidade que recém-nascido? Aí você imagina o bebê chorando e a mãe falando: calma filho, quando você virar cachorro melhora. Ô trem difícil. Aí vem outra. E essa eu gostei porque é aquela que deixa o homem com a orelha quente. As mulheres são as maiores compradoras de cuecas e barbeadores elétricos. Uai, você vê? Homem acha que manda em alguma coisa, mas até a cueca dele foi escolhida por uma mulher que olhou e falou: essa aqui não, essa aqui é vergonhosa. E barbeador elétrico então, o homem compra achando que é tecnologia, a mulher compra pensando: isso aqui é investimento para não me arranhar na hora do beijo. É tudo estratégia, meu amigo. Aí o papel me dá um tapa na cara com outra. As mulheres compram mais roupas masculinas que os homens. Fala sério. Homem compra 2 camisetas pretas e acha que virou estiloso. Mulher compra o guarda-roupa dele inteiro e ainda fala: tô comprando para você. Para ele? Para ele nada. Ela tá comprando para não passar vergonha andando do lado. E tem mais. 15% das mulheres americanas mandam flores para si mesmas no dia dos namorados. Ô compadre, isso aí é o auge do ninguém me dá, eu mesma me dou. Eu já pensei, foi aqui na nossa cidade. Se a mulher faz isso, o marido ainda pergunta: quem foi que mandou flor? E ela: eu. E ele: então tá vendo? Você consegue se virar sozinha. Pronto. Briga de 3 dias. Aí do nada aparece. Os russos atendem ao telefone dizendo: estou ouvindo. Eu achei isso tão frio, tão direto que pensei: se brasileiro atendesse assim ia ser. Tô ouvindo, mas não tô concordando não. E já virava debate. E essa aqui eu fiquei vigiando. Quando você for ao McDonald's, preste atenção na maneira com que os atendentes colocam a comida na sua bandeja. O M estará sempre virado para o seu lado. Ô moço, isso é macumba de marketing. É tipo o hambúrguer falando: me coma olhando o meu símbolo. Eu já imaginei o atendente treinando: vira o M, Júnior, vira o M. Sem M virado não tem meta do mês. Santa paciência. Aí eu virei a página e comecei a achar que o autor desse trem estava tomando remédio vencido. Olha isso. A maioria dos batons possuem dentro de sua composição escamas de peixe. Vixe, então quando eu vejo uma mulher passando batom, na verdade eu estou vendo um peixe dando brilho? Isso explica por que beijo bom dá vontade de repetir. É instinto de pescador, uai. E quando eu achei que não tinha como piorar, vem uma história que parece pegadinha. Surpreendido, enquanto roubava uma casa na cidade de Antuérpia, na Bélgica, um ladrão fugiu pela porta dos fundos. Escalou uma parede de 3 metros, pulou para o outro lado e se viu dentro da prisão municipal.
Ô meu amigo, isso aí não é ladrão, é GPS ao contrário. O sujeito fugiu tão bem que se entregou com eficiência. Isso é o ladrão que já nasce com vocação para cadeia. E aí aparece uma conta no meio do papel, como se fosse receita de bolo. 111, 111, 111 x 111, 111, 111 igual a 12, 345, 678, 987, 654, 321. Cê doido, isso aí é matemática fazendo dancinha. É número alinhadinho, parece desfile. Se eu mostro isso pro meu cunhado, ele fala que é fake, porque ele acha que matemática só existe para somar boleto. E tem essa aqui que eu adorei, porque parece que até o universo evita. Jotrima é a única letra que não aparece na tabela periódica. Uai? Então se alguém chamar Júnior de elemento químico, não dá, não existe. O cara é 100% orgânico. Aí vem outra que eu li em voz alta para todo mundo ouvir. Os CDs foram concebidos para comportar 72 minutos de música, porque essa é a duração da 9ª Sinfonia de Beethoven. Ô moço, então o CD foi inventado pensando num alemão bravo tocando música triste. E nós aqui enfiava só para contrariar e achava que estava honrando Beethoven. Vote. E essa aqui é a frase mais verdadeira do mundo. Pensa num negócio. Tá provado que o cigarro é a maior fonte de pesquisa e estatísticas. Uai, nada gera tanto estudo quanto o povo fazendo coisa errada. Se não tivesse vício, metade do cientista ia ficar desempregado. Daí o papel começou a jogar informação útil demais para o meu cérebro inútil. Um lápis inteiro conseguiria desenhar uma linha de 56 quilômetros ou escrever aproximadamente 50 mil palavras. Eu olhei para o meu lápis e pensei, então o problema nunca foi o lápis. O problema sou eu que não escrevo nem lista de compras sem errar. E ainda vem repetido lá embaixo no papel como quem diz, estou te lembrando de novo porque você é esquecido. Aí eu li uma que me deixou com medo de dirigir. Bater o carro a 100 km por hora é igual a cair do 8 grau andar de um prédio. A partir desse dia eu comecei a ver lombada como anjo da guarda. Porque, ô trem, o povo xinga lombada, mas lombada é que impede o cidadão de virar versão voadora de si mesmo. E essa aqui eu já usei em conversa de família. Cabem aproximadamente 70 gotas em uma colher de chá. Ninguém precisava saber disso, mas agora eu sei. E quando alguém vai pingar remédio, eu falo, olha aí, já foi 3 gotas, falta 67. A pessoa me odeia na hora. Funciona. Aí o papel me joga outra palavra que eu nunca vi na vida. Um sesquicentenário tem 150 anos. Uai, se eu chegar a 150 eu nem quero nome bonito. Eu quero é direito adquirido de dormir o dia inteiro e reclamar sem ser interrompido. E tem essa aqui, uma grosa são 12 dúzias 144. Ô moço, isso é o tipo de coisa que pedreiro gosta, porque pedreiro compra prego de grosa e fala isso como se fosse latim. Me vê uma grosa. Aí o atendente pensa, esse homem estudou. Não estudou nada, só aprendeu no sofrimento. Daí eu dei uma pausa, porque o papel começou a falar de herança e bigode e eu já estava imaginando meu vô. Henry Wood deixou herança para os filhos na condição de que eles nunca usassem bigode. Rapaz do céu, aqui no interior isso dava briga, porque tem homem que prefere perder herança do que perder bigode. Bigode é identidade. E ó a maldade do mundo moderno. A Microsoft gasta mais atendendo ligações de usuários com problemas que produzindo seus programas. Uai. Então a empresa é tipo mãe de adolescente, gasta mais resolvendo o problema do que criando coisa nova. Aí vem um trem que explica o tanto de loira em comercial. 16% das mulheres nascem loiras, 33% das mulheres são loiras. Ou seja, a natureza faz um tanto, o salão completa o resto. E tá certo, uai. O mundo é uma grande maquiagem social. E eu li outra e fiquei pensando na vida antiga. Antes de 1800... os sapatos para os pés direito e esquerdo eram iguais. Você acredita? Então o povo andava com o pé sofrendo em dobro e achava normal. Hoje a gente reclama de palmilha. Antigamente era pé vivendo em regime militar. Aí eu encontrei uma que eu falei, isso aí eu queria ver de perto. Astronautas não podem comer feijão antes das viagens, pois os gases podem danificar as roupas espaciais. Ô, meu amigo, então feijão é mais perigoso que meteoro. Nós aqui fala feijão é força, lá no espaço é ameaça. E essa aqui eu gargalhei sozinho. A ovelha Dolly tem esse nome, em homenagem aos grandes seios de Dolly Parton. O Ciência também tem 5ª série. O laboratório inteiro deve ter rido antes de assinar o projeto. Daí o papel começou a entrar nos assuntos de leis idiotas, e eu já fui ficando feliz porque nada me diverte mais que regra sem sentido. Olha só, na Inglaterra é ilegal se beijar dentro do cinema. Uai. Então o cinema lá é para ver filme e sofrer sozinho?
Aqui no Brasil, se proibir beijo no cinema, o cinema fecha em 3 dias, meu compadre. E outra, na Finlândia, as pessoas devem saber ler se quiserem se casar. Ô trem bom, aqui se exigisse isso, tinha gente casando só com placa de trânsito. E tem essa pérola, na Micronésia, os homens não têm permissão para usar gravatas. Eu achei isso um ato de humanidade. Gravata é corda de enfeite, meu amigo. Aquilo ali foi inventado por gente que não gosta de respirar. E no meio dessas curiosidades, tinha umas de superstição de mesa que eu já ouvi minha avó falando, pensa, não passa o sal na mão, não deixa a colher na panela, não mexe com faca. E eu pensei, uai, então comida também tem religião, sou. Aí eu fui indo. E quando eu vi, eu tava igual aquele doido do nosso caos antigo, subindo escada sem fim. Só que no meu caso eu tava subindo, era degrau de informação inútil. E eu fiquei tão tomado por isso que cheguei no boteco à noite e falei, vocês sabem por que o Emmy no McDonald's fica virado para você? E o povo, uai, por quê? Porque é o único carinho que a empresa te dá. O povo riu, mas um compadre meu falou, Chicão, para que serve essas coisas? Aí eu respondi, serve para 2 coisas, meu amigo. Para ninguém dizer que eu não sei nada e para eu mesmo descobrir que eu sei coisa demais que não presta. Rapaz, esse trem aí é igual conversa de fim de tarde lá no boteco do Zé, só. Tava eu, você acredita? Sentado naquele banco torto, copo suado de cerveja na mão, quando o Nerso virou e falou, com aquela cara de quem já passou dos 40 e sentiu no lombo, Chicão, depois dos 40 o médico só deixa a gente comer gordura de um jeito só. E olha lá, eu falei, uai, só fala sério. E ele, a única coisa que sobra é a própria mulher. A mesa inteira quase caiu para trás. E eu já pensei, santa paciência, envelhecer é isso mesmo. Cada ano a gente perde um direito e ganha uma dor nova. E nessa de falar besteira boa, o dito do caminhão entrou na conversa dizendo que amigo é igual parafuso, só na hora do aperto é que você descobre se presta. E é a mais pura verdade, meu amigo, porque quando o trem aperta, some metade do povo e fica só aqueles que sabem segurar a bronca igual porca em madeira dura. O resto, vixe, vira fumaça. Aí alguém soltou que foi só mandar um brasileiro pro espaço que já sumiu um planeta. Eu falei, uai, não duvido nada, nós já bagunça aqui embaixo, imagina lá em cima. E outro completou que o amor é cego, mas o casamento devolve a visão com grau e tudo. Fala sério, depois que o trem casa, enxerga até poeira debaixo do tapete. E quando a conversa foi pra política então, rapaz, o céu virou feira. Político é igual fralda, falou Zé, tem que trocar sempre e pelo mesmo motivo. Aí o Nerso completou, e a diferença do ladrão é que um eu escolho e o outro me escolhe. Você acredita? Nem precisa de jornal para saber que o Brasil é um trem complicado. E no meio dessa falação, o Zé da esquina, que já teve 3 casamentos e nenhuma geladeira nova, falou que homem é igual relógio. Depois do primeiro defeito, nunca mais anda direito. Eu olhei para ele e falei, uai, isso é relógio ou é coração partido? Mas ele só riu amarelo. E essa história de pequena coisa, então? Alguém falou que quem liga para coisa pequena é mulher de japonês. A mesa riu, sem saber muito bem por quê, mas riu. Porque boteco é assim, riso vem até quando a piada é torta. Aí veio aquela filosofia, se tudo que é bom dura pouco, eu já devia ter morrido há muito tempo. Falei, uai, então você é coisa boa, viu? E outro já emendou naquela de criança, no banco da frente causa acidente, e no de trás causa criança, santa inocência ou falta dela. E o papo só piorava, do jeito bom. Se você sorri quando tudo deu errado, é porque já sabem quem pôr a culpa, disse um. E em dia de tempestade, o lugar mais seguro é perto da sogra, porque não há raio que aparta, disse outro. Vixe! Ali quase começou outra guerra de família. Aí o Nerso, que sempre exagera, falou que mulher bonita é igual tsunami. Quando chega faz onda, quando vai embora leva casa, carro, terreno, tudo. E eu falei, uai, isso aí é descrição de divórcio. E quando falaram dos problemas da vida, alguém mandou que são como tarado bem dotado. Melhor encarar de frente porque se virar de costas. Eu falei, ô moço, muda de assunto antes que isso dê ruim. E no meio disso tudo, alguém lembrou que pobre sempre fala que não tem nada, mas quando chove diz que perdeu tudo. Eu falei, pois então é a matemática do sofrimento. E aquele amigo que chega dando voadora em vez de separar briga, esse aí é o melhor, porque já chega resolvendo. E o mundo ser uma bola? Se fosse 2 era um saco, disse o Zé, e eu quase cuspi a cerveja. E o povo foi só empilhando sabedoria torta. Se não puder ajudar, atrapalhe. Prefiro Alzheimer a Parkinson, é melhor esquecer de pagar a cerveja do que derrubar no chão. Meia-idade é quando o trabalho não dá prazer e o prazer dá trabalho. E eu pensando que isso devia vir escrito na certidão de nascimento. Homem igual vassoura, sexo igual vestibular, vegetariana fingindo que não gosta de carne,
Meu amigo, o boteco já estava parecendo sala de filosofia bêbada. Mulher igual pênalti, dinheiro não traz felicidade, chefe com extensão FDP e assim a noite foi indo. Alguém falou do Rio, outro do jardineiro com filho florzinha, outro do casamento que começa em motel e termina em pensão, e eu lá só ouvindo, pensando que a vida é isso, uma mistura de piada boa, tragédia mal resolvida e risada para aguentar. E quando alguém soltou que homem casado vive mais, mas quer morrer mais, eu falei, uai, isso é estatística emocional. E para fechar, o Zé falou, hoje acordei com vontade de trabalhar, deitei na rede e esperei passar. Aí eu soube que aquela mesa tinha atingido o ápice da filosofia brasileira. Pois então, meu compadre, rir desse trem todo não é porque a vida é fácil, não. É porque se nós não rir, nós pira. E você acredita? No outro dia, todo mundo estava lá de novo, reclamando das mesmas coisas e rindo das mesmas besteiras. Vixe, esse trem é Brasil. Rapaz, estava eu um dia encostado na porta da oficina, esperando trocar o óleo do carro, quando o Zé da esquina virou para mim e falou, Chicão, ser homem é um alívio danado numas coisas, viu? Eu falei, fala sério, Zé, em quê? Aí ele começou a soltar esses motivos tudo e eu vou te contar do jeito que ele falou, com aquela calma de quem já viveu. Ele falou que homem é feliz porque qualquer conversa de telefone dura no máximo uns 5 minutos, uai. O cabra liga, fala o que tem que falar e pronto, acabou. Não tem aquele trem de outra coisa e mais uma coisinha. E só para avisar, homem desliga e fica em paz. Aí ele riu e falou, e no cinema, você já reparou que a nudez quase sempre é feminina? Eu falei, pois então, sou. Até nisso o mundo é desigual, mas o homem agradece quieto. E quando vai viajar então? Ele bateu no peito. Nunca precisei de mais que uma mala. Verdade. Homem leva 2 cuecas, uma camisa a mais e fé em Deus. Ele falou também que homem não fica analisando a vida sexual dos amigos. Amigo conta, cê ri, cê esquece. E quando precisa abrir vidro de conserva, o homem vai lá e abre e nem chama ajuda. E o peso? Ele falou. Amigo homem não liga se você engordou ou emagreceu. Só pergunta se você ainda paga a cerveja. E ainda soltou. Homem não perde tempo com novela. No máximo passa e fala, uai, ainda estão brigando por causa da mesma coisa? E esse trem de orgasmo então ele falou rindo. Os nossos são tudo real, só. Não tem fingimento. Eu só balancei a cabeça, porque tem coisa que é melhor não discutir. Ele continuou. Barriga de cerveja não torna o cabra invisível. O sujeito pode estar parecendo um barril ambulante, mas ainda acha alguém que goste. E filme de terror? Barata gigante. Sujeito de máscara com serra elétrica. Isso aí assusta criança, não homem de boteco. E banheiro, meu amigo? Ele falou, homem vai no banheiro sozinho, não precisa levar comitiva. E em hotel ainda deixa a cama desfeita sem peso na consciência. Trabalho criticado? Ele riu. Se alguém fala mal do que eu fiz, eu penso esse aí tá errado e pronto. Não fico achando que o mundo me odeia. Cozinha? Homem prepara qualquer comida. Às vezes não fica boa, mas prepara. Garagem é toda nossa. Banheiro? Quase nunca limpamos. Banho? 10 minutos e já tá cheiroso. E sexo? Ele falou baixinho. Não muda a reputação de ninguém. Ontem ou hoje dá na mesma. A cueca então, ele quase chorou de alegria. Barata, vem 3 no pacote. E no trabalho, ninguém consegue fazer o homem chorar. No máximo fica bravo, xinga e esquece. Axila peluda? Ninguém liga. Separou aos 40? Uai, vida que segue. Ele apontou para a própria cara e falou, tudo aqui é da cor original, nada de reboco. E quando entra no boteco, ninguém fica olhando torto. Camisa branca na chuva, tô nem aí. Leonardo DiCaprio, não existe no meu universo. Piada suja? Ninguém para de contar quando o homem entra na sala. Mecânico? Tem medo de mentir para homem. Corte de cabelo? Se ninguém notou, melhor ainda. E quando ele falou, o mundo inteiro é meu urinol, eu já quase engasguei de rir. Será quente? Nunca chega perto. Gelar cerveja? Sei 20 jeitos. Sentar de perna aberta? Quando e onde eu quiser. Tirar a camisa no calor? Direito sagrado. Olhar revista? Sem culpa. Não amar alguém? Não impede de ir para a cama. Aniversário? Só lembro do meu. Sapato novo? Não machuca. E, para fechar, ele falou, homem compra preservativo sem o balconista imaginar ele pelado. Aí eu falei, ô Zé, isso aí já é vantagem demais. Pois então, no meio de tanta vantagem, o homem esquece de uma coisa. Mesmo com tudo isso, ele ainda consegue complicar a própria vida de um jeito que nem precisa de lista. Porque ser homem é fácil, o difícil é usar direito.
Ô, compadre, vixi, isso aí me lembrou uma noite daquelas que a gente sai de casa achando que vai só tomar uma cerveja e acaba virando personagem de novela mexicana. Pensa num negócio. Tava eu e uns amigos numa boate meio caída, luz piscando mais que vagalume em noite quente e aquele cheiro de perfume barato misturado com esperança, quando um sujeito já foi chegando numa moça todo cheio de coragem, torta, e falou assim, do nada: eu queria te ligar, qual que é o seu telefone? E a moça, sem nem piscar, respondeu: tá na lista. O cabra, coitado, ficou perdido e perguntou: mas qual é o anúncio? Nós tudo riu porque já dava para ver que aquele trem ia dar errado. Pouco depois, outro tentou a tática da cadeira, olhou para a moça e falou: esse lugar tá vago? Ela respondeu seca: tá, e esse aqui onde eu tô também vai ficar se você sentar aí. O homem, que já devia ter desistido, ainda completou: obrigado, tava mesmo precisando de 2 lugares, minha noiva já tá chegando. Rapaz do céu, aquela boate virou ringue invisível. E o pior é que não parava. Um outro chegou todo confiante, puxou conversa: então, o que você faz da vida? A mulher respondeu: sou travesti. O homem, sem freio na língua, falou: já tinha percebido, você esqueceu de fazer o bigode. Ô moço, ali o ar ficou tão pesado que dava para cortar com faca de pão. Aí veio outro, mais delicado, achando que ia se dar bem: será que eu já não te vi em algum lugar? Ela olhou firme: claro, eu sou a recepcionista da clínica de doenças venéreas, não se lembra? O homem ainda teve coragem de responder: ah, é isso mesmo. Já conseguiu pagar o tratamento com o seu trabalho? Vixe Maria! Se olhar matasse, aquele cabra tinha virado pó. E no meio desse caos teve um que decidiu ir direto ao ponto: a gente vai para sua casa ou para minha? Ela respondeu na lata: os dois. Você vai para a sua e eu para a minha. E ele, tentando salvar, soltou: que pena, é que minha empregada foi embora e eu pensei que você pudesse ir lá em casa fazer uma faxina. Rapaz, aquele ali merecia um troféu de coragem sem juízo. No fim da noite, um sujeito já meio alto de cerveja tentou filosofar: vamos parar com isso? Nós dois tá aqui nessa boate pelo mesmo motivo. A moça respondeu: para pegar mulher. E o homem, sem perder a pose, falou: então apresenta logo a sua amiga aí do lado. Nós quase caímos da cadeira rindo, sô. Pois então, meu amigo, se isso aí é como cantar uma mulher, eu digo uma coisa: cantar até canta, mas às vezes desafina tão feio que o microfone pede socorro. E eu saí daquela boate com uma certeza na cabeça: não existe cantada boa quando a boca do sujeito corre mais rápido que o juízo. E você acredita? Até hoje, quando eu vejo alguém chegando muito confiante, eu já penso: vixe, lá vem mais um pra lista. Ô compadre, então senta aí, ajeita esse banquinho, pega um copo d'água ou uma cerveja, se você for mais corajoso, porque o trem agora vai longe, viu? Vixe, deixa eu te contar uma coisa: esse trem de cerveja, cientista americano, bêbado, médico, hormônio e pinga, é um dos causos mais enrolados e mais verdadeiros que eu já vi na vida, só. Pois então, tava eu outro dia lá na venda do Tonho, aquela vendinha velha que parece que foi construída junto com o dilúvio, aquele cheiro de pão dormido, linguiça pendurada e álcool no ar. E o Tonho, meu amigo, tava atrás do balcão com um jornal amassado, desses que você só usa para embrulhar peixe, e ele com aquele óculos torto lendo alto como se fosse apresentador de rádio. Ele vira para mim e fala: Chicão, você já ouviu falar que cerveja tem hormônio feminino? Eu quase engasguei com o gole. Você é doido, Tonho? Que trem é esse, sô? Tá escrito aqui, ó: um cientista americano disse que homem tem que tomar cuidado com cerveja porque tem hormônio de mulher dentro. Rapaz do céu, quando ele falou isso, o Zé da esquina, o Dito do caminhão, o Nerso da oficina e até o cachorro da venda pararam para ouvir. Porque quando um trem começa com um cientista americano, você já sabe que vem história boa. Aí o Tonho continuou: eles deram 5 litros de cerveja para 100 homens e descobriram que beber cerveja faz o homem virar mulher. A venda ficou em silêncio, aquele silêncio de boteco quando alguém fala uma besteira tão grande que ninguém sabe por onde começar a rir. Aí ele começou a ler os sintomas. Primeiro, 100% dos homens ganharam peso. O Zé da esquina bateu na própria barriga e falou: uai, então eu tô grávido faz uns 15 anos. Segundo, começaram a falar demais, sem sentido. O Nerso falou: então eu já nasci bêbado. Terceiro, ficaram emocionais. O Dito limpou o olho e falou: eu chorei vendo comercial de margarina ontem. Quarto, não conseguiam dirigir. Todo mundo olhou para o Zé da esquina. Quinto, não conseguiam pensar. Aí ninguém falou nada, porque isso já era normal. Sexto, discutiam por besteira. Aí começou uma discussão sobre quem tinha bebido mais ontem. Sétimo, não pediam desculpa quando estavam errados. O Tonho falou: viu? Igualzinho minha mulher. Rapaz,
Se aquilo ali fosse prova científica, metade da cidade já tinha virado Dona Maria. Aí eu falei, Tonho, isso aí não é virar mulher não, isso aí é virar bêbado, sou. Mas o Tonho estava empolgado. Mas Chicão, tá aqui, ó, tudo coisa de mulher. Eu falei, vixe, então nós tá tudo lascado. Porque se for assim, homem bêbado vira mulher, mulher brava vira homem e o mundo vira uma bagunça maior do que já é. E nisso entra o outro causo do bêbado no médico. E pensa num trem que combina com isso. Porque naquele mesmo dia, depois da venda, eu fui lá no posto de saúde levar minha tia para medir a pressão. E quem estava lá? Um sujeito conhecido da cidade, o Tião da Pinga. Um homem que bebia mais que filtro de barro em dia de calor. Ele estava sentado, cabeça baixa, aquele hálito que derretia esmalte. O médico, coitado já cansado, olhou para ele e falou, o senhor precisa parar de beber imediatamente. O Tião levantou a cabeça devagar, como quem escuta uma blasfêmia. Parar de beber? Parar de beber pinga, falou o médico. A partir de hoje, só leite durante 2 anos. O Tião ficou branco. Mas doutor, outra vez? O médico piscou. Outra vez? Você já fez isso? Claro que fiz. Passei 2 anos tomando leite, até que um dia eu não aguentei mais e enchi a cara de pinga. O médico quase chorou. Mas quando foi isso? Ah, faz tempo, doutor. Esses foram os 2 primeiros anos da minha vida. Rapaz do céu, aquela sala inteira quase caiu da cadeira. E eu fiquei pensando, meu compadre, se aquele homem nasceu já querendo pinga, o que será que tinha no leite da mãe dele? Hormônio feminino? Ou já era genética da desgraça? Aí junta os 2 causos, o da cerveja que transforma homem em mulher e o do bêbado que nasceu bebendo leite com vontade de pinga, e você começa a entender que o problema nunca foi a bebida. O problema é o ser humano, só. Porque o homem bebe, fica emotivo, chora, fala besteira, engorda, briga, dirige mal, promete que vai parar e no outro dia tá lá de novo no balcão falando, hoje é a última, e a mulher reclama que homem bebe demais. Mas se beber vira mulher. Então quem bebe tá tentando entender o lado dela, uai. E nisso entra o Tonho de novo. No outro dia eu volto na venda e ele fala, Chicão, resolvi diminuir a cerveja. Uai, por quê? Porque eu fiquei sensível ontem. Chorei vendo novela, eu falei, Tonho, você chorou porque a protagonista morreu ou porque a conta do bar chegou? Ele pensou, acho que foi os 2. Rapaz, cerveja não tem hormônio feminino não, o que tem é coragem líquida. A cerveja tira o tampão da alma, o homem só mostra o que já estava ali guardado. O cabra bebe e liga para esse. Chora, pede desculpa, fala que ama, fala que odeia, promete mudar, promete parar de beber e faz tudo de novo. E o médico lá, coitado, ainda achando que leite resolve. Se leite resolvesse, minha tia não precisava tomar calmante. Se leite resolvesse, o Tião estava santo. Se leite resolvesse, boteco era laticínio. Mas não sou. E no fundo, você acredita? Todo mundo sabe disso. O cientista americano pode escrever o que quiser. O médico pode receitar leite. Mas o brasileiro sempre vai dar um jeito de botar um álcool no meio. Porque a vida é dura, o boleto vence, o amor acaba, o time perde, o governo muda, a inflação sobe e a cerveja tá ali geladinha falando vem que eu te abraço. E você vai. E aí vira mulher, vira poeta, vira filósofo, vira bêbado, vira criança, vira chorão, mas continua sendo você. E isso, meu compadre, isso é que é o verdadeiro hormônio da cerveja. Rapaz, senta aqui pertinho que agora o trem vai virar uma salada de trocadilho, piada seca e risada torta. Porque essas piadas é igual biscoito de polvilho. Parece leve, mas quando começa a comer não para mais. Pois então, tava eu um dia lá na varanda, balançando na cadeira, pensando na vida, quando o compadre Zé chegou com aquele papelzinho cheio de piada escrita, igual bilhete de aposta de loteria. Ele falou, Chicão, isso aqui é piada científica, filosófica, religiosa e besta, tudo misturado. Eu falei, vixe Zé, isso é igual o cérebro da gente depois da 3ª cerveja. Aí ele já começou. Você sabe como é que as enzimas se reproduzem? Eu falei, uai, sei não, sou. Fica uma enzima da outra. Rapaz, eu dei uma risada tão seca que até o passarinho do telhado me olhou torto. Aí ele já emendou. E o vírus da gripe? Não tem amigo não, porque ele é uma má influenza. Eu falei, ô trem ruim, essa aí é pior que tosse seca. E nessa de piada que dói, ele falou, sabe pra onde o mamão vai passar as férias? Uai, pra onde? Papaya, santa paciência, isso aí é piada que dá vontade de rir e pedir desculpa ao mesmo tempo. Aí ele veio com aquela, por que o polícia não usa sabão? Sei não, porque prefere detergente.
Rapaz do céu, isso aí devia ser proibido por lei, igual aquela do paciente. Doutor, eu tô me sentindo bloqueado, no Facebook ou no Instagram? Eu falei, uai, hoje em dia até doença já tem rede social. E a vaca então? Por que a vaca foi pro espaço? Para se encontrar com o vácuo. Eu quase caí da cadeira. Aí ele mandou, qual a comida que liga e desliga? Stroke on-off. Eu falei, isso aí devia vir com controle remoto. E Beethoven sou. Todo mundo dizia que ele não podia compor música boa. Ele não deu ouvidos. Rapaz, essa aí foi no ouvido mesmo. E teve aquela do panado. Por que que ele se divorciou? Porque a mulher não servia para nada. E a estrela triste é uma estrela carente. Eu falei, uai, essa deve cair chorando. E o time de futebol? Qual a resistência? 11 homens. Rapaz, isso aí já virou física. Aí veio aquela do Joãozinho. Olha, mamãe, sem os pés, agora sem as mãos. Joãozinho, para de brincar com a motosserra. Eu falei, ô menino, esse aí não chega na adolescência. E o Hulk, sou. A namorada largou ele porque queria um homem mais maduro. E o elevador no Japão, chama igual em Portugal. Aperta o botão e ele vem. Aí eu já estava rindo sem saber por quê. E a comida mais sagrada? O amendoim. E o maior produtor de vinho? O Vaticano. Rapaz, isso aí já virou missa bêbada. Aí o Zé virou o papel e falou, agora vem as piores ainda. Por que o contorcionista está sempre cansado? Porque trabalha dobrado. O que é um ponto castanho no pulmão? Bronquite. O contrário de paixão? Mãe teto. Por que tem tanta gente feia no litoral? Porque a beleza está no interior. Aí eu falei, essa eu gostei, viu? Por que bolo não telefona? Porque não tem cobertura. Qual a bebida do Papai Noel? Jingle Bell. Pai, fui adotado? Sim, mas devolveram. Rapaz, essa aí doeu mais que tapa de mãe. Como se chama um cão sem patas? Não chama, vai buscar. Como o passarinho preguiçoso pia? Pio, etc. E a piada da laranja sem sumo? É seca, não é? Meu compadre, quando ele terminou, eu estava com a barriga doendo e o cérebro cansado. Porque essas piadas é igual estrada de terra. Cheia de buraco, mas nós passa rindo. E você acredita? Esse tipo de piada é o melhor remédio contra o estresse mesmo. Porque não precisa pensar muito. É só rir da besteira e esquecer da vida por um segundo. E às vezes, meu amigo, um segundo de risada vale mais que 1 hora de preocupação. Rapaz, essa da tartaruguinha é daquelas que mistura dó com riso, sou. Deixa eu te contar do jeito que Chicão viu esse trem. Pois então, imagina uma tartaruguinha pequena, dessas que anda devagarinho, mais devagar que fila de banco em dia de chuva. A pobrezinha resolveu que queria voar. Vote queria voar. Subiu numa árvore com aquela persistência que só quem não sabe que não pode é que tem. Escalou, escorregou, escalou de novo, até que, depois de muito esforço, chegou lá no alto. Aí abriu as patinhas, bateu no ar igual passarinho de desenho animado e, plaaft, caiu no chão, se esborrachou toda. Ficou meio zonza, olhou para o céu, para o chão, mas levantou. Santa teimosia sou. Lá foi ela subir de novo, devagarzinho, bufando, mas foi. Chegou no topo outra vez, respirou fundo, abriu as patinhas, bateu e pá, caiu de novo, igual saco de batata. Lá em cima, num galho mais alto, um casal de passarinho estava vendo tudo aquilo com o coração apertado, a tartaruguinha caindo, levantando, subindo de novo, tentando voar sem nunca conseguir. Aí a passarinha virou para o marido e falou, toda aflita, querido, você não acha que já está na hora da gente contar para a nossa tartaruguinha que ela é adotada? Rapaz do céu, isso aí é igual muita gente que acha que nasceu para uma coisa e só descobre tarde demais que o talento era outro. Vixe, a vida é assim, sou. Tem tartaruga querendo voar e passarinho querendo nadar. E nós tudo tentando descobrir de onde veio e para onde vai. Rapaz, vixe, deixa eu te contar esse trem do jeito certo. Porque essa história dos 3 sócios é mais brasileira que fila de banco em dia de pagamento, só. Pois então, tava eu um dia lá no centro da cidade grande, que para mim já é coisa de outro planeta, aqueles prédios altos que parece que Deus começou a construir e desistiu no meio, quando eu vi 3 sujeitos engravatados, desses que usa sapato brilhando mais que careca em dia de sol, entrando num prédio chique. Eram 3 sócios, tudo dono de empresa, tudo importante, mas tudo com aquela cara de quem não sabe trocar uma lâmpada, você acredita? Aí não é que o trem da energia acabou bem na hora que eles iam subir? Elevador parou, luz apagou e o prédio era só um buraco escuro para cima. 60 andar, meu amigo, 60.
Eu, com meu joelho ruim, já tinha pedido aposentadoria no segundo. Mas os cabras falaram: compromisso é compromisso, vamos subir de escada mesmo. Santa paciência, uai. Quando começaram a subir, um deles, que era o mais falador, falou: ô moço, vamos fazer o seguinte, eu sou bom de piada, vou contando piada nos primeiros 20 andar para nós distrair. Você apontou para o outro, gosta de história de aventura, então você conta nos próximos 20. E você apontou para o terceiro, adora história triste, conta nos últimos 20. Nós que estava olhando de fora já achou aquilo um trem doido, mas eles gostaram da ideia e lá foram, subindo, suando, bufando que nem boi em dia quente. Nos primeiros 20 andares, o primeiro sócio começou a contar piada. Piada de sogra, piada de bêbado, piada de político, e os outros dois rindo tanto que até esqueceram que estavam subindo escada. Chegaram no 20º andar sem nem perceber, só no riso e no suor. Aí entrou o segundo, com as histórias de aventura. Começou a falar de herói, de perseguição, de explosão, de navio pirata, de tesouro escondido. E os três iam subindo, subindo, como se estivessem correndo atrás do vilão. Quando viram, já estavam no 40º andar. As pernas tremendo, mas a cabeça longe. Aí o terceiro sócio limpou o suor da testa e falou, com a voz mais grave que rádio de madrugada: agora é minha vez e eu tenho uma história muito triste para contar. Mas triste mesmo, uma desgraça do tamanho do mundo. Os dois pararam, encostaram no corrimão, tudo ofegante. Fala logo, homem. O que foi? E ele respirou fundo, fez aquela pausa dramática, igual quando o médico vai dar notícia ruim, e falou: nós esqueceu a chave lá na recepção. Rapaz do céu, se aquilo ali não é a definição da vida, eu não sei o que é. Nós sobe, nós luta, nós sofre, nós ri, nós chora e no fim descobre que esqueceu o principal lá embaixo. Eu olhei aquilo e falei comigo mesmo: uai, Chicão, isso é igual o brasileiro pagando imposto. Sobe, sobe, sobe e quando chega lá em cima descobre que esqueceu o dinheiro. E você acredita? Até hoje, quando eu esqueço alguma coisa, eu lembro desses três sócios suando naquela escada, com as pernas mole e o coração pesado, pensando nas chaves lá embaixo. Vixe, esse trem é mais triste que história de novela, sou. Ô, meu compadinho, vixe, essa da pescaria é daquelas que só acontecendo mesmo, porque se contar ninguém acredita, sou. Tava eu um dia lá no rio, aquele rio barrento, cheio de taboa, junto com o compadre Tonico e a filhinha dele, uma menina pequena, dessas curiosas que quer mexer em tudo. Quando eles resolveram ir pescar, o Tonico era desses pai todo orgulhoso, ensinando a menina a jogar a linha, a puxar o anzol, falando que aquilo ali era coisa de família. Pois então, eles ficaram lá horas no sol, o peixe não mordia nada, só mordia a paciência. Mosquito, borrachudo, tudo que voa resolveu atacar. E no meio disso tudo aparece um marimbondo, daqueles grande, barulhento, que parece helicóptero. A menina só fez assim com a boca para gritar, mas nem deu tempo. O Tonico, nervoso, achando que estava protegendo a filha, levantou o remo e pá, deu uma paulada no ar. Rapaz do céu, o marimbondo nem chegou a encostar na menina, mas o remo acertou bem no rosto dela, um trem seco. A coitada caiu sentada no barco, chorando, e o pai com aquela cara de: o que foi que eu fiz? Quando chegaram em casa, a mãe quase infartou de ver a menina com o rosto inchado, mais roxo que berinjela. Minha filha, o que aconteceu? E a menina, com a boca torta, respondeu toda inocente: foi um marimbondo, mamãe, a mãe, já furiosa. Ele te picou? E a menina: não deu tempo, o papai matou ele com o remo. Rapaz, aquilo ali é a definição de pai brasileiro. Tenta ajudar e piora tudo. Vixe, se marimbondo tivesse família, estava agradecendo até hoje. O filho chegou tarde em casa e a mãe perguntou: filho, onde você estava? E o filho responde: na casa de Noé. A mãe, sem conhecer esse tal de Noé, pergunta: que Noé? O filho responde: Noé da sua conta. 799. Velhos. Dois velhos estavam ouvindo um religioso pelo rádio que dizia: coloque uma mão no rádio e outra na parte doente, que vou curá-los. A velha coloca uma mão no rádio e outra nas costas. O velho coloca uma mão no rádio e outra nas partes íntimas. Então a senhora diz: seu idiota, ele disse que vai curar os doentes e não ressuscitar os mortos. X4 a 13. Três irmãs de 90, 88 e 86 anos de idade viviam na mesma casa. Uma noite, a de 90 começa a encher a banheira para tomar banho, põe um pé dentro da banheira, faz uma pausa e grita: alguém sabe se eu estava entrando ou saindo da banheira? A irmã de 88 responde: não sei, já subo aí para ver. Começa a subir as escadas,
faz uma pausa e grita: eu estava subindo as escadas, ou descendo. A irmã caçula, de 86, estava na cozinha tomando chá e escutando suas irmãs. Balança a cabeça e pensa: que coisa mais triste. Espero nunca ficar assim tão esquecida. Prevenida, bate 3 vezes na madeira da mesa e logo responde: já vou ajudá-las, antes vou ver quem está batendo na porta. Já milagroso. Monge, o que deseja, mulher? Mestre, eu não sei o que fazer. Toda vez que meu marido chega em casa bêbado, nós brigamos muito. Não aguento mais. Monge, eu tenho um ótimo remédio para isso. Assim que seu marido chegar em casa embriagado, basta pegar um copo de chá de erva cidreira e começar a bochechar. Apenas faça bochecha e gargareje continuamente. E nada mais. 2 semanas depois ela retorna ao monge e parecia ter nascido de novo. Mestre, seu conselho foi brilhante. Toda vez que meu marido chegou em casa bêbado, eu gargarejei, fiz bochecho com chá e meu marido desmaiou na cama sem me bater. Monge, tá vendo como ficar de boca fechada resolve? Gaúchos. No intervalo de um jogo no Beira-Rio, um torcedor se vira pro amigo e diz: pá, tchê, quando chegar em casa vou arrancar a calcinha da minha guria. O outro: mas bah, por que essa violência toda? E o cara: tá me apertando muito. O gaúcho vinha com sua carreta todo faceiro pela estrada, quando de repente ele avistou um rapaz pedindo carona. Mas bagulho, tu tá indo pra onde, tchê? Estou indo pra Pelotas. Então suba aí, guribão. Então o gaúcho foi dirigindo sua carreta quando avistou um restaurante e pensou: esse cara deve estar com fome, e perguntou todo empolgado: o amigo não se agrada de comer um carreteiro? O rapaz olhou no olho do gaúcho e disse: não, muito obrigado, amigo, e acabei de comer um motoqueiro ali atrás. O jovem gaúcho, no dia de pedir a mão da prenda em casamento, senta-se à mesa com os futuros sogros e logo ouve: e daí, índio velho, quais são suas intenções com a minha filha? As melhores possíveis. Tchê, diz o rapaz, pálido e nervoso. O gaúcho velho olha bem dentro dos olhos do rapaz e diz: ah, mas minha filha gosta de pinto grande, grosso e bem duro. E o rapaz responde sem pensar: mas bah, e quem não gosta? Tchê, loiras. A loira chega na autoescola vestida de goleira. O instrutor, curioso, pergunta: por que está vestida assim? A loira responde: você disse que o Celta estava ocupado e queria me treinar no gol. A campainha toca na casa de uma certa loirinha. Quando ela atende, dá de cara com 2 freiras pedindo donativo. Minha filha, nós somos irmãs de Cristo. E, puxa vida, irmãs, interrompe a loira: como vocês estão conservadas? Qual o segredinho? Lises, um homem vende sementes de maçãs na rua. Uma loira chega e pergunta o que ele está fazendo. Estou vendendo semente de maçã que faz você ficar mais inteligente se comer elas. Sério? E elas realmente funcionam? Bem, a senhora pode comprar e ver por conta própria. Tudo bem, me dê 5 sementes. Tá aqui, são R$10. A loira deu o dinheiro, comeu a semente e 2 minutos depois disse: espere aí, por esse preço eu acho que poderia comprar mais de 10 maçãs e dentro delas conseguir mais sementes. Viu? Já está fazendo efeito. Nossa, é verdade, moço, então me dá mais 5. Mamãe? Mamãe, por que a noiva está vestida de branco? Porque é o momento mais feliz de sua vida. Ah, e por que o noivo está vestido de preto então? Cala essa boca! Mamãe, o que é um orgasmo? Não sei, pergunte pro seu pai. Mamãe, por que o papai não tem cabelo? Porque ele trabalha muito, é cheio de preocupações e é muito inteligente. Ah, e por que você tem tanto cabelo? Cala a boca! Os 2 coelhos reprodutores, pai e filho, estavam numa moleza danada. O dono deles então deu um ultimato: vocês 2 têm 2 horas para cobrir essas 50 coelhas, senão vão acabar na panela. Os 2 coelhinhos então colocaram as coelhinhas num círculo e cada um começou de uma extremidade oposta, desempenhando as funções com muita polidez. Dizia o pai coelho: com licença, obrigado, com licença, obrigado. E o filho: com licença, obrigado, com licença, obrigado. O coelho filho, devido ao vigor da idade, trabalhava 2 vezes mais rápido que o pai. Lá pelas tantas dizia o coelhinho: com licença, obrigado, com licença, obrigado, desculpa, pai. Com licença, obrigado, dia a dia. Existem 2 tipos de esparadrapo: os que não grudam e os que não saem. Amigos, ganha-se e perde-se. Inimigos, acumula-se.
Diz-me com quem andas e direi se vou contigo. Funcionários públicos, nunca tantos fizeram tão pouco em tão pouco tempo. Qualquer idiota é capaz de pintar um quadro, mas somente um gênio é capaz de vender. Lô, comprou? Não, não comprei. Mais valem 2 abelhas voando do que uma na mão. Para japonês, qualquer febre é amarela. Por mais fracassado que seja, todo ser humano deve ser considerado um espermatozoide de sucesso. A vida nas grandes cidades está cada vez mais desumana. Os cegos já não se olham mais, os mudos já não se falam e os manetas não se cumprimentam. O que o instrutor da escola de kamikazes diz para os alunos? Prestem atenção, que só vou fazer uma vez. Tomei druitamoga no tolejo, tasque e sesal no lerebo. Sabem por que os canibais não comem os palhaços? Porque acham que eles têm um gosto engraçado. Em casa de indeciso só pode haver um banheiro. Você sabe o que é ter chaco? E ter paciência. Eu já não sei tudo. Não sou mais adolescente. Carteiro feliz é aquele que gosta de selo. Se chiar resolvesse, sal de frutas não morreria afogado. As crianças de hoje não são como as de antigamente. As de antigamente cresceram e hoje são adultas. O grande inconveniente da droga pesada é que é mais difícil de carregar. Deus criou o homem antes da mulher para não ter que ouvir palpites. Tudo é relativo. O tempo que dura 1 minuto depende de que lado da porta do banheiro você está. A prática leva à perfeição, exceto na roleta russa. Quando os pais resolvem deixar de ser quadrados, a filha fica redonda. 3 pessoas são capazes de guardar um segredo, se 2 delas estiverem mortas. Se você tentou falhar e conseguiu, você descobriu o que é paradoxo. O asterisco nada mais é do que um ponto final hippie. Até um imbecil passa por inteligente se ficar calado. O Collor é uma pessoa normal, que toma sorvete pela testa como todo mundo. No boxe, geralmente o juiz é a única pessoa que sabe contar até 10. O mais nobre dos cachorros é o cachorro quente. Alimenta a mão que o morde. A advocacia é uma maneira legal de burlar a justiça. Júri, grupo de pessoas cuja tarefa é decidir quem tem o melhor advogado. As leis são como as salsichas, melhor não ver como foram feitas. Um amigo é aquele que está sempre por perto quando precisa da gente. Arqueólogo, alguém cuja carreira está em ruínas. Cultura é o que teria o açougueiro se fosse cirurgião. Minhoca, um absurdo sem pé nem cabeça. Você não pode ter tudo. Onde você colocaria? Se emperrar, force. Se quebrar, precisava trocar mesmo. Quem não bebe não vê o mundo girar. Não tenha medo do teste de AIDS. Ele também tem um lado positivo. O bom do trabalho em equipe é que se algo der errado, sempre se poderá culpar alguém. Nunca bata num homem com óculos. Use a mão. Se não funcionou da primeira vez, desista de pular de paraquedas. Evite uma vida sedentária. Beba água. Evite acidentes. Faca de propósito. Na minha lápide pode escrever o seguinte: a partir de agora não contem mais comigo. Em inglês eu não sei, mas em português eu confera. Acreditas em reencarnação? Então me empresta R, 5 que te pago na próxima. Das frases sem sentido emana a mortadela. Tudo na vida passa, até a uva passa. Tudo na vida muda, até a surda muda. Me encontrei com Jason, agora tenho a mente aberta. Canela, dispositivo para se encontrar móveis no escuro. Menstruação é ruim, mas ruim mesmo é quando ela não vem. Mulher é como CD. Por causa de uma parte boa, a gente fica com tudo. O gaúcho veio passar as férias em Florianópolis. Chegando ao hotel, foi direto ao seu apartamento para desfazer as malas. Para sua surpresa, percebe que havia esquecido as suas bombachas no Rio Grande. Liga para a portaria e fala com o gerente: eu preciso com urgência de 2 bombachas. Preciso amanhã ir a um baile e à noite a um clube de lazer. O gerente tranquilo responde ao gaúcho: pois não, senhor, agora mesmo poderemos ir a um alfaiate. Gaúcho e gerente dirigem-se ao centro de Florianópolis, onde encomendariam as 2 bombachas. Na loja, o alfaiate pergunta: pois não, senhor, em que posso ajudá-lo? Preciso de 2 bombachas. E qual é o modelo que o senhor quer? Bom, precisa ser uma de lazer e a outra social. Não entendi. Fala o alfaiate. O senhor pode me explicar melhor?
Claro, a social tu me faz com zíper na frente e a de lazer com zíper atrás. Dicionário feminino. Os dados do dicionário feminino que vem a seguir foram obtidos através de minuciosas informações recolhidas do raro exemplar de um cérebro feminino usado na pela Baca Corporation na postagem anterior. Homens, preparem-se. Agora muita coisa fará sentido. Aliança, garantia financeira. Amante, homem, que faz tudo aquilo que o marido nunca faz. Amor impossível, um pretendente pobre. Batom poderosa, arma feminina que deixa marcas fatais. Ouça, membro essencial no funcionamento do corpo feminino. Cansaço, vontade de ficar sozinha. Carteira, principal órgão masculino. Certeza, quase certeza. Confiança, ação incompatível com os homens. Dor de cabeça, falta de vontade. Extravasar, galinhar. Falta de atenção, falta de presente. Fracasso, perder um homem para uma mulher mais magra. Gravidez, investimento a longo prazo. Minutos, horas, principalmente antes de sair. Maquiagem realce da beleza natural e disfarce de feiura original. Meia calça, camada de acabamento das pernas. Namorado, desculpa usada para despistar homens indesejados. Nunca, por enquanto não. Pílula, medicamento usado no momento certo e suspenso no momento oportuno. Problemas conjugais, ausência de orgasmo. Satisfação, verbete desconhecido no dicionário feminino. Seios é sinônimo de maçaneta, pois também abrem muitas portas. Talvez sim. Terapia de grupo, shopping com as amigas. Valorização, flores no dia seguinte. Brigas. Depois de mais uma briga do casal, a esposa toda chorosa liga para a mãe. Não aguento mais aquele cafajeste, mãe, mas agora resolvi dar um castigo nele. O que você vai fazer, minha filha? Vou morar uma semana aí com a senhora. Bem, se é para dar um castigo nele, minha filha, deixa que eu vou passar uma semana aí com vocês. Bêbados. O guarda noturno está fazendo a sua ronda quando se depara com um bêbado cantando em cima de um poste. Ei, posso saber o que você está fazendo aí em cima? Eu bebo porque é líquido, respondeu ele. O guarda ficou nervoso e ordenou: desça daí agora, senão eu atiro. O sujeito ficou com medo e desceu do poste, cambaleando. Quando enfim ele chegou no chão, o guarda o abordou. Quem é você? E o bêbado: ué, você não se lembra? Eu sou o mesmo que estava lá em cima. Seios. Um homem viu uma moça bonita, elegante, descendo o ônibus, só que tinha um problema, ela estava com o seio de fora. Ele se perguntou: será que eu devo avisá-la que esqueceu de tampar o seio? Não, mas é falta de educação. Disse ele: tenho que avisá-la. Então foi lá avisar a moça. Ele falou: senhora, a senhora esta, com o seio de fora. Então ela falou: meu pai, esqueci o bebê no ônibus. Professora X Joãozinho. O Joãozinho pergunta para a professora: professora, como se faz para colocar um elefante na geladeira? E a professora: não sei. Como é? Abre a porta da geladeira e coloca ele lá. E como se faz para colocar uma girafa dentro da geladeira? A professora, se achando esperta, responde: abre a porta e coloca ela lá. Não, professora, primeiro tem que tirar o elefante que está lá e depois colocar a girafa. A professora faz uma careta. Professora, diz Joãozinho, o leão, rei da floresta, fez uma festa e todos os animais foram, menos um. Qual era? Não sei, Joãozinho. A girafa. A coitada ainda estava na geladeira. A professora dá uma risadinha. Professora, o que é, Joãozinho? Como se faz para atravessar um rio cheio de jacarés? Pega um barco e atravessa, Joãozinho. Não, atravessa nadando. Mas e os jacarés, Joãozinho? Ah, professora, estão todos na festa do leão. Os reis do gado. Dois amigos fazendeiros se encontram depois de muito tempo e a certa altura da conversa o primeiro pergunta: e aí, Durval, com quantos alqueires está a sua fazenda? Já está com quase 100 alqueires e a sua? Só para você ter uma ideia, pela manhã eu saio de casa, ligo o meu jipe e ao meio-dia ainda não percorri nem a metade da minha propriedade. Entendo. Eu também já tive um carro desses. É uma merda. O pintor vai até a galeria de arte onde estão expostos seus quadros e pergunta ao gerente: e aí, vendeu algum? Tenho boas e más notícias, responde ele. Fala primeiro a boa.
A boa é que uma pessoa comprou todos os seus quadros. Nossa, que ótimo! Então não pode ter notícia ruim. Quem comprou? Um cara que perguntou se depois da morte do autor o preço dos quadros sobe. Eu respondi que sim, e ele comprou todos. E qual é a má notícia? É que esse comprador é o Dr. Pedro, seu médico. Um jovem vendedor ambulante oferecia numa cidadezinha do interior um maravilhoso elixir da longa vida. Na praça central, gritava com eloquência: todo dia tomo uma colher de elixir e olhe que já vivi 300 anos. Ouvindo isso, os espectadores logo correram às bancas abarrotadas de vidros, onde um garoto atendia a multidão. Foi quando um outro negociante, esperto, resolveu desmascarar a charlatanice. Foi até o garoto e perguntou em voz alta e firme para todo mundo ouvir: que história é essa? O seu patrão já viveu 300 anos? Não tenho certeza, respondeu o menino. Só trabalho para ele há 120 anos. Loira no restaurante. A loira chega ao restaurante com uma escada. O garçom se aproxima e pergunta: quer que eu guarde a escada, senhora? Claro que não! Eu vou precisar usar lá aqui no restaurante. O garçom, sem entender nada, pergunta: aqui? Por quê? Como por quê? No cardápio lá fora está escrito: hoje peixe na telha. O patrão e a empregada. Apesar de viverem na abundância, as coisas não corriam bem entre o marido e sua jovem esposa. Na verdade, ela estava convencida de que ele andava metido com a bonita empregada. Então resolveu armar-lhe uma armadilha. Certo dia, enviou a empregada para casa no fim de semana e não informou o marido. Nessa noite, quando ia para a cama, o marido contou a velha história. Desculpa-me, minha querida, o meu estômago. E desapareceu em direção ao banheiro. A mulher, de imediato, correu para os fundos da casa, entrou no quarto da empregada e deitou-se na cama. Mal tinha apagado as luzes, veio ele, em silêncio, e não perdendo tempo ou palavras, salta para a cama e faz amor com toda a fogosidade. Quando terminaram, e ainda ofegante, a mulher disse: não esperavas encontrar-me nesta cama, não é, seu patife? E acendeu a luz. Não, nunca, minha senhora, disse o jardineiro. Uma ninfeta linda de 18 anos estava tendo alguns enjoos e sua mãe começou a desconfiar. Levou a garota no médico e não deu outra. A menina estava grávida. A mãe ficou muito desapontada, né? Então perguntou à filha. Quem é? Perguntou desesperada para a filha. Quem é o pai dessa criança? Ah, mamãe. Fala, menina, fala logo. Eu não sei, mamãe. O quê? A minha filha de 18 anos está grávida e não sabe quem é o pai? Ah, mamãe, é que vai já pro quarto de castigo e só sai de lá quando descobrir quem é o pai da criança. Algumas horas depois, a menina chama pela mãe. Mamãe, vem aqui no quarto, eu acho que eu tenho uma ideia de quem seja o pai. Então fala logo, menina. Então a garota mostra um caderninho com vários nomes riscados. Olha, mãe, diz ela, apontando para os únicos 2 nomes não riscados. Já eliminei muitos. Agora só estou em dúvida entre a banda de rock da escola e o time de futebol da rua de cima. Ramon e Nilce Cleia passeavam de mãos dadas pelo parque da cidade. Enquanto caminhavam, o rapaz sentia que algo fica cada vez mais quente no meio de suas pernas. E não era o joelho. O desejo de Ramon aumentava enquanto caminhavam entre as grandes e sombrias árvores. Ramon já não aguenta mais de tesão e começa a agarrar a namorada. No meio do amasso, Nilce Cleia o interrompe dizendo: ai, amor, para que eu quero fazer xixi. Mesmo contrariado com o pedido, Ramon concorda. Tudo bem, Nilce Cleia, então vai ali atrás daqueles arbustos. Mas o safadão já não conseguia se controlar. Ele, nervoso e possuído pelo desejo, escuta o som erótico da calcinha deslizando pelas coxas grossas de Nilce Cleia. Incapaz de se conter, Ramon segue seus instintos animais e estende o braço até tocar a perna de Nilce Cleia. Suavemente sobe as mãos mais e mais até segurar algo grosso e quente no meio das pernas dela. Assustado, ele pergunta: Nilce Cleia, por Deus, você mudou de sexo? Ela responde, gemendo: não, mudei de ideia. Estou fazendo cocô. Depois de 2 anos desempregado, o sujeito, em total desespero, bate à porta de um circo.
A única vaga que temos disponível, explica o dono do circo, é de domador de leões. Domador de leões? Não creio que eu vá me sair bem. Deixa disso, rapaz. Esse emprego é moleza, você vai ver só. Você faz o seguinte, entra na jaula com o chicote na mão e encara o leão. Se ele rugir, você estala o chicote no ar. Se ele der um passo para frente, você dá um passo para trás e estala o chicote no ar. Se ele der 2 passos para frente, você dá 2 passos para trás e estala o chicote no ar novamente. Se ele avançar de novo, você recua e estala o chicote no ar. É fácil, mas... E se eu chegar no final da jaula e não der mais para andar para trás? Não tem problema. Aí você pega um punhado de merda do chão e joga na cara do leão. E se não tiver merda, pode ficar tranquilo que vai ter. 2 loucos tomavam sol na beira da piscina do manicômio até que um deles se jogou na água e afundou. Mais do que depressa, o seu amigo, num ato heróico, pulou para salvá-lo. No dia seguinte, o diretor do manicômio foi falar com um louco salva-vidas. Meu rapaz, eu tenho 2 notícias para lhe dar, uma boa e outra ruim. A boa é que você finalmente vai ter alta. Você salvou uma vida e então nós concluímos que você está curado. O louco deu um sorriso de agradecimento. A notícia ruim é que o rapaz que você salvou ontem se enforcou. Não, doutor, ele não se enforcou. Como não? Nós o encontramos enforcado com seu próprio cinto hoje de manhã. Ah, mas fui eu que pendurei ele para secar. Um cara parou para abastecer à beira da estrada e ouviu do frentista. O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo. Que legal. Então enche o tanque, por favor. Tá bom? Me diga uma coisa, rapaz. Para quanto subiu o combustível? Não subiu não, senhor. Abaixou 20%. O mistério da ilha. O padre está dirigindo o seu carro, voltando de um casamento, quando de repente fica com a vontade incontrolável de tirar água do joelho. Rapidamente ele para o carro e, como padres não podem mijar nas ruas, entra no primeiro bar que vê. No bar, as mulheres de minissaia, os punks, clubbers e roqueiros param de dançar, olham assustados para o padre e ele pergunta: pelo amor de Deus, onde fica o toalete? O barman cochicha para o sacerdote: desculpe, seu padre, acho que é melhor o senhor não usar o nosso banheiro. Lá uma estátua de uma mulher pelada com apenas uma folha de parreira cobrindo o sexo. Isso com certeza não vai agradar o senhor. O que é isso? Diz o padre. Aflito, eu posso muito bem suportar este tipo de objeto pagão. E então o padre se dirige até o banheiro e todos do bar ficam muito intrigados. Quando ele volta, todos estão dançando novamente e o cumprimentam, abraçam e chamam para dançar. O que significa isso? Perguntou o padre, abismado. Agora você é um dos nossos? Gritou um jovem, com uma garrafa na mão. Por quê? Perguntou o padre. Só porque eu fui no banheiro? Não exatamente. Intervém o barman. É que toda vez que alguém vai ao toalete e levanta a folha de parreira, todas as lâmpadas do bar se apagam e se acendem. Testemunha. Durante o julgamento, o promotor aperta uma das testemunhas. Não é verdade que o senhor recebeu 5 mil reais para comprometer esse caso? A testemunha permanece calada. O promotor repete a pergunta. Então não é verdade que o senhor recebeu 5 mil reais para comprometer esse caso? O sujeito continuou mudo. Então o juiz interveio. Quer fazer o favor de responder a pergunta? Ah, desculpe, eu pensei que ele estava falando com o senhor. Entrevistas de emprego, pérolas, respostas dadas por candidatos a emprego extraídas da revista Exame. Entrevistador. Então você está construindo um networking? Candidato, veja bem, eu não sou engenheiro, sou administrador. Entrevistador. Como você administra a pressão? Candidato Boze. Ah, tranquilo. 11 por 7, no máximo 12 por 8. Entrevistadora, manter sempre o foco é muito importante. E me parece que você tem alguns lapsos de concentração. Candidato, o senhor poderia repetir a pergunta? Entrevistador. Como você se sente trabalhando em equipe? Candidato. Bom, desde que não tenha gente dando palpite, me sinto muito bem. Entrevistador. Como você se definiria em termos de flexibilidade? Candidato. Eu faço academia. Sou capaz de encostar o cotovelo na nuca. Entrevistador. Nós somos uma empresa que nunca para de perseguir o objetivo. Candidato, que ótimo.
E já conseguiram prender algum? Entrevistador: vejo que você demonstra uma tendência para discordar. Candidato: muito pelo contrário. Entrevistador: em sua opinião, quais seriam os atributos de um bom líder? Candidato: são várias coisas, mas a principal é ter liderança. Entrevistador: noto que você não mencionou a sua idade aqui no currículo. Candidato: é que eu uso óculos e isso me faz parecer mais velho. Entrevistador: e qual é a sua idade? Candidato: com óculos ou sem óculos? Entrevistador: quais seriam seus pontos fracos? Candidato: é o joelho. Até tive de parar de jogar futebol. Entrevistador: há alguma pergunta que você queria me fazer? Candidato: eu parei meu carro lá na rua. Será que eu vou ser multado? Entrevistador: por que dentre tantos candidatos nós deveríamos contratá-lo? Candidato: primeiro, eu pensei que responder a isto fosse seu trabalho. Entrevistador: como você pode contribuir para melhorar nosso ambiente de trabalho? Candidato: bem, eu começaria trocando a recepcionista, que é muito feia. Entrevistador: várias pessoas que se sentaram aí nessa mesma cadeira hoje são gerentes. Candidato: puxa, fabricante da cadeira vai ficar muito feliz em saber disso. Entrevistador: quando digo sucesso, qual a primeira palavra que lhe vem à mente? Candidato: pode ser 2 palavras? Entrevistador: pode. Candidato: milionário. Pesquisa científica. Os cientistas resolveram pesquisar por que as loiras são tão diferentes das morenas. Para isso, examinaram os cérebros das duas. No da morena encontraram muitos fios, ligações e neurônios. Quando examinaram o da loira, veio a surpresa. Só tinha uma linha de uma ponta a outra da cabeça. Resolveram cortar para saber o que aconteceria e não deu outro, as orelhas caíram, salvando vidas. Um padre e uma freira viviam num convento e eram muito amigos. Um dia o padre se sente mal e procura um médico. Ele pede vários exames e com os resultados na mão diz ao padre: eu lamento muito, mas o senhor só tem 1 semana de vida. O padre volta arrasado para o convento, chega para a freira e faz uma proposta. Sabe o que é, irmã? Eu sempre mantive meu voto de celibato. Agora eu vou morrer mesmo e gostaria muito de saber como é o calor de uma mulher. A senhora poderia conceder uma noite de amor a um pobre desenganado? Ela não consegue negar e naquela noite eles se amam loucamente. No dia seguinte o médico liga para o sacerdote: padre, o senhor não vai acreditar, o laboratório telefonou dizendo que os exames estavam trocados, o senhor está ótimo de saúde. Feliz da vida, ele volta para o convento e vai correndo procurar a amiga. Irmã, o médico me ligou e falou que a minha saúde está perfeita. A freira olha melancólica para o horizonte. O padre não entende e pergunta: que foi, irmã? Não gostou da notícia? Não, não é isso. Eu só estou pensando em quantas outras vidas eu já poderia ter salvo. O soldado chegou correndo a uma bifurcação e viu uma freira de pé ali, sem respiração. Ele pediu: por favor, irmã, posso me esconder sob seus trajes por alguns minutos? Eu explico depois. A freira concordou. Logo em seguida, 2 soldados chegaram correndo e perguntaram: por favor, irmã, você viu um soldado que passou correndo por aqui? Ela respondeu: ele foi por ali. Depois que os policiais sumiram, o soldado engatinhou para fora do hábito da freira e disse: eu não sei como lhe agradecer, pois eu não quero ir para o Iraque. A freira respondeu: eu posso compreender muito bem o seu medo. O soldado acrescentou: peço-lhe para não me considerar rude ou impertinente, mas você tem um belo par de pernas. A freira respondeu: se você tivesse olhado um pouco mais para cima, teria visto um belo par de bolas e percebido que eu também não quero ir para o Iraque. 2 freiras estavam viajando quando a gasolina acabou e o carro parou na estrada. Para a sorte delas, havia um posto de gasolina bem pertinho e elas foram até lá buscar um pouco de gasolina. As freiras explicaram o problema e pediram um balde com gasolina para botar no carro ali perto, etc e tal. O dono do posto foi procurar um balde e não encontrou nem balde, nem lata, nem nada. Só havia mesmo um penico velho. Se a senhora não se incomodarem, eu boto a gasolina nesse penico. Ele não está vazando e garanto que vai dar para o carro chegar até aqui no posto. As freiras concordaram e levaram o penico com a gasolina. Quando elas estavam despejando a gasolina do penico no tanque do carro, foi passando um sujeito. Ele parou, ficou observando a cena, matutando e depois comentou com as freiras: já vi gente com muita fé,
mas desse jeito não, só casando. A filha leva um amigo para dormir em sua casa, dizendo ter trabalhos para fazer. Os dois se trancam no quarto. O pai, muito desconfiado e preocupado de que os dois pudessem estar fazendo algo de errado, esperou um pouco e ficou atrás da porta para escutar o que se passava. Foi aí que ele ouviu sua filha falar: só casando, só casando. O pai, aliviado, ficou todo orgulhoso da filha e foi embora pensando: isso mesmo, minha filha, sexo só depois do casamento, não dá mole para esse safado, não. No dia seguinte, todos se reúnem para tomar café da manhã e o pai pergunta: filha, você não nos apresentou o seu amigo? E ela responde: ah, pai, esse aqui é usando 767, o chato no estádio. Estádio lotado, decisão do Campeonato Brasileiro, o juiz apita e o jogo começa. 40 mil pessoas, 22 jogadores, um juiz e 2 bandeiras. O gordo olha do lado. Era um cara baixinho que havia falado como que para si mesmo. Falta na boca da área. A torcida se excita, o atacante arruma a bola e 40 mil pessoas, 22 jogadores, um juiz e 2 bandeiras. Fala de novo o sujeito magrinho. O gordo já fica invocado, com vontade de meter a mão na cara do sujeito. A bola foi desviada pela barreira, escanteio. 40 mil pessoas, 22 jogadores, um juiz e 2 bandeiras. Qual é, mano? Rosnou o gordo, mas o baixinho fez que não era com ele. Júnior foi bater o escanteio. Como o pai sempre falava, escanteio é meio gol. 40 mil pessoas, 22 jogadores, um juiz e 2 bandeiras. Aí o gordo não aguentou. Porra, camarada, você já tá me irritando com essa história de 40 mil pessoas, 22 jogadores, um juiz e 2 bandeiras. Pro senhor ver com tanta gente nesse estádio, vem a pomba e caga justo na minha cabeça. Isqueiro. Certo dia, uma bibinha viajando de avião vira para seu namorado e diz: vamos fazer amor? O namorado todo espantado diz: você tá ficando louco, tá todo mundo acordado. A biba diz: quer ver como tá todo mundo dormindo? Ei, alguém tem um isqueiro para me arrumar? Ninguém responde e ele insiste: alguém tem um isqueiro para me emprestar. Como o silêncio continuava, o namorado resolve atender o seu pedido. Viagem se passa e vai chegando ao fim. Quando as luzes se acendem, a linda aeromoça começa a perguntar para os passageiros: e aí, tudo bem? A viagem foi boa? Até que chega num velhinho e pergunta: e aí, meu senhor, a viagem foi boa? E o velhinho responde: foi boa sim, senhorita, só que eu não pude tomar meu remédio, pois as luzes estavam apagadas. A aeromoça, com toda a educação, responde: meu senhor, porque o senhor não pediu para acender as luzes? O velhinho responde: é ruim, o moço ali pediu só um isqueiro e o cara do lado comeu o fiofó dele. Assalto, 2 bêbados entram no estacionamento e põem a boca no mundo. Fomos assaltados, depenaram o carro. É mesmo, cara, roubaram o rádio e o toca-fitas. É, e roubaram também o volante. Pô, não deixaram nem o painel. Chega o vigia do estacionamento: ei, vocês dois, por que não senta no banco da frente? Romantismo. A mulher conhece um cara num bar, conversa, se entendem, papo vai, papo vem, acabam saindo juntos do bar e vão para o apartamento dele. Chegando lá, ela nota uma estante com 3 prateleiras, com dezenas de ursinhos de pelúcia. Na de baixo estão os menores, na do meio estão os de tamanho médio e na de cima, os ursos grandes. Ela ficou imaginando que cara sensível, com tantos ursinhos, que cara especial, mas decidiu não dizer nada a ele. Assim, começou a beijá-lo, impressionada com seu lado sensível, e cai na cama, tem uma noitada de sexo maravilhosa. No dia seguinte, estão deitados, curtindo o pós-festa, e ela decide perguntar sorrindo: e, então, que tal? E ele responde: pega um prêmio da prateleira de baixo. Preguiça? De manhã, a mãe foi bater na porta do quarto do filho. Filho, acorda. Hoje não vou à escola. E não vou por 3 motivos. Estou morto de sono, detesto aquele colégio e não aguento mais os professores. Mas você tem que ir, filho. E por 3 motivos. Você tem um dever a cumprir. Já tem 45 anos e é o diretor do colégio. Cassinos. O sujeito vai encontrar o amigo na porta de casa, segurando uma caixinha e chorando copiosamente. O que aconteceu? Perdi uma nota preta no jogo. Buá. Caramba, mas pra tudo se dá um jeito.
Quanto você perdeu? 5 mil? Mais. Muito mais. 10 mil? Mais. Muito mais. 100 mil? 500 mil. 500 mil. Se eu perdesse tudo isso no jogo, minha mulher me capava. E o que você acha que eu tenho dentro desta caixinha? Sonhos. A mulher acorda o marido no meio da noite desemocionada. Querido, sonhei que você estava me dando um colar de brilhantes. O que será que esse sonho quer dizer? E ele responde, sonolento, não se preocupe, você vai ficar sabendo no dia do seu aniversário. O aniversário chega, o marido entra em casa com uma caixa retangular maravilhosamente decorada. A mulher se agarra ao pacote, rasga o papel, abre a caixa e dentro encontra um livro, O Significado dos Sonhos. Motociclista machão. Vinha pela estrada uma caravana de motociclistas fortes, bigodudos em suas poderosas motos, quando de repente eles veem uma garota a ponto de saltar de uma ponte a um rio. Eles param e o líder deles, particularmente corpulento e de aspecto rude, salta, se dirige a ela e pergunta: que diabo você está fazendo? Vou me suicidar. Responde suavemente a delicada garota com a voz cadenciada e ameaçando pular. O motociclista pensa por alguns segundos e finalmente diz: bom, antes de saltar, por que não me dá um beijo? Ela acena com a cabeça, bota de lado os cabelos compridos, encaracolado e dá um beijo longo e apaixonado na boca do motociclista parrudão. Depois desta intensa experiência, a gangue de motoqueiros aplaude. O líder recupera o fôlego, alisa a barba e admite: este foi o melhor beijo que me deram na vida. É um talento que se perderá caso você se suicide. Por que quer morrer? Meus pais não gostam que eu me vista de mulher. Várias, diz um garoto pro outro. Vamos brincar? Sim, mas a quê? De funcionários públicos. E como é que é? Então, é muito simples. O primeiro que se mexer, perde. Um cara chegou no trabalho todo de porra e trançando as pernas. Então o chefe dele falou pra ele: porra, que história é esta que te aconteceu pra você estar neste estado? E o bêbado respondeu: a culpa é do doutor. Foi o doutor que fez isso. Mas como assim? O médico. Eu fui no doutor, ele me examinou e disse pra mim comprar uns negócios e escreveu num papel. Eu não entendi muita coisa. Era uma letra ruim, mas ali lá embaixo dos garranchos. E pinga 3 vezes ao dia. Por que uma loira bebe água chacoalhando o copo? Porque em água parada tem dengue. O que a loira faria se sentisse dor no coração? Apagaria a luz. Por quê? O que os olhos não vê, o coração não sente. Qual é a semelhança entre um disco voador e uma loira inteligente? Todo mundo já ouviu falar, mas pouquíssimos viram. Quem sou eu? Nesta altura da vida, já não sei mais quem sou. Na ficha do médico apareço como cliente. No restaurante sou freguês. Quando alugo uma casa viro inquilino. Na condução sou passageiro. Nos correios sou remetente. No supermercado sou consumidor. Para a máquina fiscal sou contribuinte. Com o prazo vencido sou inadimplente. Se não pago sou sonegador. Para votar sou eleitor, mas no comício sou massa. Em viagem viro turista. Na rua, caminhando, sou pedestre. E se me atropelam, viro acidentado. No hospital, me transformo em paciente. Para os jornais, sou vítima. Se compro um livro, viro leitor. Se ligo o rádio, sou ouvinte. Pro INE, sou espectador. No futebol, eu, que já fui torcedor, virei galera. E quando morrer, ninguém vai se lembrar do meu nome. Vão me chamar de finado. E o pior, pro governo eu sou um imbecil. Afinal, quem sou eu? Se alguém souber, me avise. Advogadós. No dia da audiência, o acusado faz uma proposta ao seu advogado. Vamos combinar o seguinte: se eu pegar 5 anos, lhe pago R$1.000. Se eu pegar 3 anos, lhe pago 2.000. E se eu pegar somente 1 ano, lhe dou 5.000. Topas? Combinado. No dia seguinte, o advogado vai visitar o seu cliente na prisão. Eu lhe consegui 1 ano, portanto você me deve 5.000. E olhe que tivemos sorte, pois eles queriam absolvê-lo. Que é pior?
Um rapaz foi dormir na casa da namorada. À noite deu vontade de dar uma mijada, mas como o banheiro era perto do quarto da namorada, ele ficou com medo do pai da moça pensar que estava indo até seu quarto. Já estava muito apertado quando viu seu cunhadinho de 1 ano dormindo numa rede ao lado. Então bateu aquela ideia. Foi até a rede, tirou o menino que estava dormindo, pôs na sua cama e mijou na cama do menino. Quando ele voltou, viu o pior. O menino tinha cagado na cama dele. Mamãe? 10 horas da manhã, toca o telefone. Aquela sorridente senhora atende e ouve do outro lado da linha. Mamãe? Que foi, minha filha? Mamãe, aconteceu algo terrível. Minha casa está uma bagunça, tenho que ir buscar as crianças na escola, fazer o almoço, preciso levar o Pedrinho na natação, estou com 38 graus de febre e o Marco acabou de me ligar que vai trazer 3 amigos para o jantar. Mamãe, você precisa me ajudar, por favor. Fica calma, minha filha, eu vou já para aí. No caminho pego as crianças na escola, faço o almoço, depois levo o Pedrinho na natação, dou uma ajeitada na casa e, em seguida, preparo uma lasanha para o jantar. Enquanto isso, você toma um comprimido e vai para a cama descansar. Oh, mamãe, você é a melhor mãe do mundo, te amo. Obrigada, minha linda, também te amo. Daqui a pouco estarei aí. Tá certo. E não se esquece de mandar um beijo pro papai. Papai? Mas filha, seu pai morreu quando você era uma garotinha. Espera um pouco. Aí não é 7.633.856. Não. Aqui é 7.633.865. Então, quer dizer que a senhora não vem? A loira dondoca começou a ficar preocupada com a fraternidade e o amor ao próximo. Comovida com os apelos das autoridades médicas para doar sangue às vítimas de acidentes, compareceu a um dos postos de coleta de sangue. Você já doou sangue alguma vez? Perguntou o médico. Não, é a primeira vez. Então precisamos calcular o quanto poderá ser retirado. Quanto você costuma perder durante a menstruação? Ela pensa, faz umas continhas usando os dedos e depois responde, certeira. Por volta de R50. Em Itu, um pinguço foi passar as férias em Itu. Lá chegando foi direto a um clube para matar a sede. Lá ele pediu um queijinho para aperitivo. Qual não foi sua surpresa ao se deparar com um carrinho de mão que trazia para ele um queijo de todo o tamanho? Assustado, não desanimou. Pediu uma cervejinha para acompanhar. Dentro em pouco, aparece o garçom arrastando um barril de chope e depositando o próximo à mesa do pinguço. Mas acabou que o nosso amigo gostou da surpresa. Encheu a cara, tomando um após o outro, copos e copos de chope. Como em nosso organismo tudo que entra sai, ele pergunta ao barman onde ficava o toalete. O garçom apontou para uma parede na qual haviam 2 portas e ele indicou que a porta do banheiro era a da direita. Mas para bêbado, direita e esquerda... E ele entrou na porta da esquerda, essa porta dava acesso à piscina coberta do clube. O bêbado tropeçou e caiu dentro da piscina. Preocupado, o garçom notou que o bêbado entrara na porta errada e ele foi atrás do bêbado. Ao abrir a porta, o garçom ouve aquela voz ébria. Pelo amor de Deus, não dá descarga. Não dá descarga! Mistério. Um sujeito bate à porta de uma distinta senhora. Bom dia, a senhora tem filhos? Não, senhor. Tem cachorro ou gato? Não, senhor. Tem rádio ou alto-falante potente? Também não. Toca algum instrumento? Não. Mas será que eu posso saber por que tantas perguntas? O senhor é fiscal? Trabalha no senso de ridículo? Não, minha senhora, é que eu estou interessado em comprar a casa ao lado. Argentinos. Um argentino estava fazendo amor com sua noiva quando ela exclama excitada. Ai, meu Deus. E ele responde. Na intimidade pode me chamar de Carlos. Esta é velha, mas é boa. Cláudio estava sentindo fortes dores nas costas, mas, como era caipira da gema, não queria ir ao médico de jeito nenhum. Até que, depois de sua mulher, Gislaine, insistir muito, ele concordou em ir. Mas ela fez questão de ir junto. Enquanto ele era examinado, sua esposa esperava do lado de fora. E o médico disse, não é nada grave, só uma inflamação. Você coloca esse supositório e fica tudo bem. Obrigado, doutor, disse o caipira. Saindo da sala, do lado de fora, a Gislaine foi logo perguntando. E aí, Cláudio, como foi, homem? Eu só preciso usar esse negócio aqui, chama supostório. Mas como é que se usa isso, homem? Uai, disse ele.
colocando a mão na cabeça. Sei lá, eu sou? Então volta lá, uai. Você tá pagando, ele tem que te explicar. Ai, o homem vai ficar brabo. Vai lá e não reclama, Cláudio. E lá se foi o Cláudio. Doutor, onde foi que o senhor mandou colocar o supositório mesmo? No reto. Supositórios são para colocar no reto. Obrigado, doutor, disse ele, saindo da sala. E aí, Cláudio perguntou Gislaine. Eu preciso colocar isso aqui no reto, disse ele. Mas onde é que fica esse negócio, Cláudio? Uai, eu sei lá. Mas você tá pagando, ele tem que explicar tudo. Trata de voltar e perguntar. Mas o homem vai ficar bravo, Gislaine. Vai logo, Cláudio. E lá estava o caipira de novo na sala do médico. Onde é mesmo que tem que colocar o troço, doutor? No reto, explicou o médico, calmamente, no final da coluna cervical. Obrigado, doutor! E saiu da sala. Pronto, Gislaine explicou ele para sua esposa. É só eu colocar no reto, que fica no final da coluna cervical. Ai, Cláudio, mas o que é essa tarde cervical? Isso eu já não sei. Então volta lá, homem. E lá se foi ele mais uma vez. Doutor, desculpa. Mas aonde foi mesmo que o senhor falou para enfiar o negocinho? No cu, Cláudio, no cu, enfia no cu. Cláudio saiu da sala do médico e comentou com a esposa. Viu, Gislaine? Eu não falei que o homem ia ficar bravo? Dores sexuais. O caipira vai ao médico reclamando de dores no pênis. Quantas relações sexuais o senhor tem por semana? Pergunta o doutor, antes de examiná-lo. Assim de cabeça não sei contar não. Seu doutor, como não sabe contar? É que eu fugi da escola novinho. Só sei contar até 10. 10? Perguntou incrédulo o doutor. Então vou mudar a minha pergunta. Quantas relações sexuais o senhor teve ontem? Agora facilitou. Ontem eu acordei de madrugada, dei uma de manhã, antes do café, dei outra, depois do café mais uma. Aí fui trabalhar no cafezal. Lá pelas 10 horas a patroa foi me levar um lanchinho e... O senhor deu mais uma? Não, seu doutor. Aí eu dei 2. Depois, antes do almoço, dei outra, tirei um cochilo, dei outra, voltei pro cafezal. Quando deu de tarde, fui para casa e dei mais uma antes do jantar. Aí fui dormir porque já estava ficando cansado. Então o senhor deu 7, se não esqueci nenhuma. Então tá aí o problema. O seu pênis está doendo porque você está fazendo sexo demais. E o matuto? Ai, que alívio. Alívio? Por quê? Pensei que fosse as punhetas que eu toco quando estou no cafezal. Anões, tarado. Aqueles 2 anões resolvem se divertir e vão para um bordel. Depois de uns drinks, eles sobem para os quartos. Mesmo estando animadinho, um dos anões não consegue ter uma ereção e fica ainda mais desapontado quando ouve o seu amigo no quarto ao lado. 1, 2, 3 e já! 1, 2, 3 e já! 1, 2, 3 e já! Passada a hora do programa, os anões se encontram para ir embora. E o que broxou comenta. Pô, foi uma merda. Por mais que eu me esforçasse, não consegui ter nenhuma ereção. Ereção? O outro anão responde perplexo. E eu que nem consegui subir na cama? Qual o nome da criança? A garota vai à primeira festa, mas tem medo dos avanços dos rapazes. Pede conselho à mãe. Se os rapazes começarem a insistir muito, minha filha, pergunta que nome vão dar à criança. Isso vai fazer com que eles desistam. Assim foi. No meio de uma dança, um paulista diz, vamos pro jardim atrás da piscina. Ela vai. Mas quando o moço quer avançar, ela pergunta, que nome vamos dar à criança? O paulista olha com surpresa, diz que se esqueceu da carteira no bar e sai de fininho. 1 hora mais tarde, repete-se a cena com um carioca. Igualzinho, quando ela pergunta qual será o nome do filho, ele fica de pés frios e vai-se embora. Mais tarde chega um mineiro, vai com ela pro jardim. Começa com um beijinho aqui, beijinho ali e apalpa-lhe o peito. Ela pergunta, que nome vamos dar à criança? Ele continua e abre o vestido dela. Que nome vamos dar à criança? Ele chupa o peito direito. Que nome vamos dar à criança? Ele tira o vestido dela e as calças dele. Que nome vamos dar à criança? Que nome vamos dar à criança? Ui, Depois de acabar, ela pergunta mais uma vez. E agora qual vai ser o nome do nosso filho? Ele, triunfante, tira devagar o preservativo, levanta para o alto, dá um nó firme e diz, minha filha, se ele conseguir sair daí, será David Copperfield.
O casal de idosos, tomado pela rotina e falta de assunto, decidiu fazer confidências sobre traições. Fala, minha véia, pode ser sincera, já estamos velhinhos. Você já me traiu nesses 60 anos de casados? Tudo bem, respondeu a velha esposa, eu vou te confessar, eu já te traí, mas foram só 3 vezes. E todas elas foi por amor a você. Por amor, duvido, velho? Até parece. É verdade, velho. Lembra que você estava insatisfeito com o seu salário de secretário em 1957? Sim, me lembro. Pois então, certo dia eu fui falar com seu patrão. Ele aceitou te promover, mas eu tive que transar com ele. Até que eu ganhei uma boa promoção. Pois então, eu fiz isso para o seu bem. E quando você estava muito doente e tinha que ser operado com urgência, mas havia uma longa fila de espera. Você se lembra? Sim, me lembro. Eu fui lá falar com o médico e ele aceitou te passar na frente, mas eu tive que transar com ele. O velhinho ficou um pouco decepcionado, mas aceitou. E a terceira vez? Perguntou ele. Você se lembra quando foi candidato a deputado estadual? Lembro. Graças a Deus eu me elegi. Orgulhou-se ele. Não só a Deus, replicou a velha esposa. Você se lembra que precisava de 3.000 votos para se eleger.